E aí, pessoal, mais um da Deep Dive para vocês. É isso aí, a gente pega um monte de informação, um monte de ideias e tenta destilar tudo para você, nosso ouvinte, para você entender rapidinho o que importa. Tipo, imagina um atalho para você ficar super bem informado sobre as coisas mais fascinantes que a gente conta por aí. É tipo um super resumo, sabe? Um mergulho profundo, mas sem perder tempo. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que, cara, tem um potencial enorme para virar a sua cabeça do avesso. O título já é um soco no estômago. Deus se tornou você, agora você está se tornando ele. Uau! Pesado, né? É. E o que eu acho mais legal é que a gente vai explorar uma visão totalmente diferente da ideia de Deus. Nada daquele Deus distante, sabe? Lá no céu, julgando todo mundo. Essa fonte aqui traz a perspectiva onde o divino está intimamente conectado com cada um de nós. É, tipo, Deus deu da gente. Exatamente. E o mais louco é que nossa imaginação, aquela coisa que a gente usa para criar histórias, sonhar acordado, ela tem um poder criativo gigante, um poder quase divino. E, tipo, a gente cria a nossa própria realidade. É isso aí. E para entender tudo isso, a gente vai deixar de lado as religiões tradicionais, os dogmas, as regras, tudo aquilo. A gente vai se concentrar na mensagem central desse texto e tentar desvendar essas ideias sobre a natureza de Deus, a figura de Cristo e principalmente o seu papel. O papel de você que está ouvindo em criar a sua própria realidade. A gente está olhando para trechos de um trabalho escrito que, cara, é um manual para repensar tudo. Então bora lá, vamos começar essa aventura. Vamos nessa. Beleza, vamos começar desvendando essa ideia. O texto já começa olhando para uma passagem bíblica bem conhecida, Mateus 16, lembra? Onde Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta simples, mas que leva a respostas profundas. Demais. E aí o Pedro, né, todo confiante, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que o texto faz é mostrar como essa resposta pode ser interpretada de um jeito totalmente diferente. Interessante. É. Quando Pedro fala do Cristo, o Filho do Deus vivo, o texto conecta isso com o Filho do Homem, o eu, e coloca os três como sendo a mesma coisa. Então não é só sobre Jesus como uma figura histórica, mas sobre algo que está em cada um de nós. É isso aí. Não é só uma figura histórica, mas algo que existe dentro de cada um de nós. Tipo, estou em você. E aí a gente começa a questionar. Se Cristo está dentro de mim, qual é o meu potencial? Qual é o meu poder? Nossa, é mesmo? É, o Cristo que a gente talvez esteja procurando não está lá fora, em algum lugar distante, mas sim enterrado em você, esperando para despertar como você mesmo. Que ideia radical. E o texto é bem direto nisso, dizendo que o pronome pessoal, esse eu, que a gente usa o tempo todo, esse é Cristo, e a maioria das pessoas nem se toca. Caramba. E aí, para ficar ainda mais interessante, o texto vai para outra passagem bíblica. O pequeno Apocalipse, em Marcos 13 e Mateus 24, onde a destruição do templo é prevista. Ah, sim, lembro disso. Muitas interpretações veem isso como a destruição literal, né, de um prédio físico. Mas esse texto aqui traz um entendimento bem diferente, bem mais profundo. Ele sugere que esses prédios não são construções externas, mas sim representam as nossas crenças, as estruturas dentro da nossa própria imaginação. Nossa, que doido. Imagina só. As crises que a gente enfrenta no mundo exterior, elas podem ser, na verdade, reflexos de desmoronamentos internos das nossas próprias certezas. Tipo, quando a gente se agarra a uma ideia e ela se quebra, é como se um prédio dentro da gente desabasse. Faz sentido. E o autor do texto, ele compartilha uma história pessoal que é bem marcante. Ele conta que viu uma cidade inteira cair numa visão que ele teve em 1960, logo depois do que ele chama de um nascimento do alto. E essa experiência o levou a uma conclusão radical. Toda a narrativa histórica de Cristo não era sobre outra pessoa, mas sobre o próprio eu, sobre você. Então tá lá, a história de Jesus seria uma metáfora para a nossa própria jornada interior. Exatamente. E quando a gente junta tudo isso, a gente começa a entender a visão geral do texto. Quando você percebe que é o ser central das Escrituras Deus, Jesus Cristo, aquelas coisas externas que você se apoiava, tipo posses, status, aprovação dos outros, elas perdem a importância. É como se elas desmoronassem, mas elas não somem de vez. Elas são projetadas para dentro, se transformam em prédios internos que também vão cair conforme a gente evolui. É como se a gente estivesse reconstruindo tudo dentro da gente. Isso aí. É uma transformação interna, um processo de desconstrução e reconstrução. Tipo, quando a gente perde uma ilusão, sabe? É doloroso, mas é necessário para a gente crescer. E aí o texto usa a imagem de Moisés levantando a serpente no deserto, sabe? Lá em João 3,14. Ah, sim, lembro vagamente. A interpretação que o texto dá é que o monte onde Moisés levanta a serpente não é um lugar físico, mas sim o seu eu. A história toda, segundo o texto, se desenrola dentro de você. É tudo uma grande metáfora para a nossa jornada interior. Nossa, que interessante. O Dor até menciona uma experiência pessoal que ele teve em 8 de abril de 1960, onde ele sentiu o corpo dele se dividindo de leste a oeste. Caramba. E ele interpreta isso como
um símbolo de uma mudança profunda, uma divisão interna que representa uma nova consciência. Não. E tudo isso culmina na ideia de que o reino de Deus, o paraíso, não é um lugar físico, mas está dentro da sua cabeça. É uma reconstrução do templo de Deus, mas feito de pedras vivas, não de tijolos e cimento. E esse Cristo interior, esse eu que é despertado dentro da gente, ele é ressuscitado de dentro para fora, sozinho, guiado por uma sabedoria inata. Cristo como a própria sabedoria e poder de Deus dentro de nós. Demais. E aí o texto vai mais fundo, explorando essa ideia da rejeição de sinais externos e de autoridade. Tipo, não depender de gurus ou líderes religiosos. É isso aí. O texto rejeita totalmente aqueles que tentam prever o fim do mundo com base em eventos externos. Ele argumenta que o fim que realmente importa é o fim da sua jornada pessoal através do sofrimento, o que leva ao despertar do seu eu interior. Então, em vez de ficar procurando sinais apocalípticos no mundo, o foco é na transformação interior. E é pra dentro, né? Exatamente. Tem até uma frase no texto que é bem direta. Abaixo os sangue azuis. E calma, não é por classes sociais, tá? O texto explica que essa frase é sobre rejeitar os protocolos da igreja, os aparatos mundanos, as estruturas de poder que tentam controlar a gente. É um incentivo para a gente olhar além das cerimônias, dos rituais externos, dos dogmas, sem necessariamente destruí-los ou se envolver neles. É sobre encontrar a sua própria verdade, a sua própria autoridade interior. Faz muito sentido. E o autor, ele compartilha algumas experiências pessoais que são bem interessantes. Ele conta que se recusou a entrar em estruturas religiosas estabelecidas, mesmo quando ofereceram para ele posições de poder, sabe? Com grandes congregações, seguidores, tudo aquilo. Ele preferiu seguir o seu próprio caminho, a sua própria verdade. Isso reforça essa ideia da autoridade interna, da experiência pessoal como guia. Por que buscar respostas fora se a chave está dentro da gente? Gostei disso. E aí tem o conceito do ancião de dias, lembra? O texto não apresenta isso como um termo religioso para uma figura antiga e poderosa, mas como uma realidade pessoal e interna. Algo que cada um de nós pode se conectar dentro de si. Interessante. E isso nos leva à natureza de Deus e do eu, essa conexão profunda entre o divino e o humano. E como o texto aborda isso? O princípio central aqui é bem radical. Deus se tornou homem como cada um de nós é para que o homem pudesse se tornar Deus. A ideia é que, no final, só Deus existe e tudo, em sua essência, é Deus. Nossa, que ideia profunda. É uau. E o texto dá algumas dicas de como lidar com discussões bíblicas tradicionais a partir dessa nova compreensão. Tipo, como aplicar essa ideia na prática? É isso aí. O fundamental é se treinar para responder a partir desse conhecimento interior, mesmo que você ainda não tenha tido a experiência completa da transformação. O texto lembra que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e esse poder não está lá fora, ele está dentro da gente. É, como se a gente já tivesse tudo o que precisa. E o texto destaca uma coisa muito importante. O simples ato de dizer "eu sou" é como se fosse um alinhamento com Deus. Ser assumindo esse estado de assumir uma realidade que você deseja é apresentado como a própria natureza de Deus. Acreditar nas suas suposições, nas suas convicções, pode levar à manifestação delas na sua realidade, mesmo que a sua razão ou seus sentidos te digam o contrário. Então a gente precisa ter fé. É tipo uma fé que não é cega, mas baseada na nossa capacidade de criar a nossa própria realidade. E aí o texto vai mais a fundo, explorando o papel da imaginação e da fé nesse processo todo. O texto apresenta uma ideia bem poderosa. Deus em ação nada mais é do que a sua própria maravilhosa imaginação humana. Tudo que foi imaginado está sendo imaginado, ou será imaginado vai ser expresso através da humanidade. Tipo, pensa em todas as invenções, as obras de arte, as soluções para problemas complexos. Tudo começou com um ato de imaginação. Uau, é verdade. E o texto sugere que essa mesma capacidade que a gente usa para criar coisas no mundo material é o poder divino agindo em nossas vidas. É a gente co-criando com Deus, usando a nossa imaginação. Faz sentido. E tem uma técnica simples que o texto apresenta para acessar esse poder. Fechar os olhos, focar a atenção para dentro e observar as convoluções escuras do seu cérebro se transformando em luz, uma luz dourada, líquida, vibrante. Parece uma meditação. E o texto conecta isso com o Salmo 43. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão, elas me levarão ao teu santo monte e à tua morada. A ideia é que essa luz interior é a luz divina, a luz da nossa própria consciência. E aí o texto sugere que a gente envie pensamentos guiados pela regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você para essa luz interior.
com a crença de que eles se manifestarão na nossa realidade. Tipo, visualizar o que a gente quer e emanar essa energia para o universo. É isso aí. E o texto conecta isso com a ideia de que vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade é essa conexão com a nossa própria divindade, com o poder da nossa imaginação. E o Pai, a fonte de tudo, é descrito como sendo construído dentro dessas convoluções escuras do nosso cérebro. O texto diz que você não vai entrar na presença de alguém que você chama de pai, mas sim na presença de alguém que te chama de pai. Porque você é o pai. A gente é o próprio Deus. Isso conecta com a frase de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o Cristo dentro de nós, é o caminho para essa realização da nossa própria divindade. E o texto também fala sobre ascensão, mas não como uma subida física, sabe? Tipo, flutuar até o céu. Ascensão é uma percepção interna de ser o filho do homem, onde o filho de Deus é igualado ao eu sou. É a gente se reconhecer como a própria divindade. Ver o remetente, nesse contexto, é ver o enviado, tudo está interligado dentro do nosso próprio ser. E aí o texto vai ainda mais fundo, explorando o poder da suposição e essa ideia de revisar o passado. Mudar o passado com a mente. O texto define a fé como a certeza daquilo que esperamos, a convicção daquilo que não vemos. O que a gente vê no mundo físico é feito de coisas que não aparecem, tipo os átomos, a energia, tudo isso. A fé é a lealdade a essa realidade invisível que cria a realidade visível. Nossa, que interessante. E o texto fala sobre a nossa capacidade de se mover mentalmente para estados desejados, sabe? Tipo, você se imagina num lugar, numa situação, e sente como se já estivesse lá. E aí uma ponte de incidentes se desenvolve para te levar até aquele estado. Tipo, a gente atrai as coisas para nossa vida. Exato. O autor compartilha uma história pessoal que é bem interessante. Ele conta que, em 1941, ele estava em Nova York, no frio, e estava se sentindo super desanimado. Aí ele se imaginou em Barbados, numa praia, sentindo o calor, a brisa do mar. Que delícia. E aí uma série de eventos aconteceu que o levou a realmente viajar para Barbados. Caramba. Uma viagem mental que se tornou realidade. E o texto usa essa história para ilustrar a conexão entre a suposição interna e a realidade externa. Mas ele adverte que a gente não deve usar essa lei de forma casual, sabe? Tipo, ficar brincando de criar a realidade. É preciso ser deliberado, consciente, responsável. A gente precisa ter cuidado com o que a gente deseja. Exatamente. E agora, vamos explorar essa ideia da natureza temporal da realidade que o texto apresenta. Tempo e espaço como ilusões. O texto cita João 1.3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Para sugerir que tudo existe dentro de Deus, que, como a gente já viu, é a nossa própria imaginação. Tudo já existe em potencial na mente divina. E o autor conta uma história bem legal sobre um químico que argumentava contra a possibilidade de mudar o passado, com base no conceito de entropia, sabe? Que as coisas só podem ir numa direção, do passado para o futuro. Ah, sim, lembro vagamente disso. E aí, o autor traz a teoria do professor Feynman sobre o positron, que é uma partícula que se comporta como se fosse um elétron viajando no tempo para trás. Nossa, que interessante. E essa teoria científica é usada para ilustrar a ideia de que toda a história do espaço-tempo já está definida e a gente só se torna consciente dela progressivamente. O autor até fala que ele já sabia disso misticamente antes de ser validado pela ciência. Então, passado, presente e futuro seria uma coisa só. Isso aí. E a gente pode acessar qualquer ponto dessa linha do tempo com a nossa mente, com a nossa imaginação. Nossa, que ideia radical. E em vez de tentar mudar o passado, que já está fixo, a gente deve se alinhar com a realidade desejada, porque ela já existe em algum ponto do espaço-tempo. E quando a gente entra nesse estado de consciência, a gente começa a atrair as circunstâncias, as pessoas, os eventos que vão nos levar até lá. E como a gente faz isso na prática? O texto explica que, quando essa realidade assumida parece natural, real para você, quando você sente como se já estivesse lá, abrir os olhos te traz de volta para sua localização física, mas com um senso de tempo invertido. Tipo, o futuro que você imaginou se torna o seu presente. E aí uma série de eventos, uma ponte de incidentes te leva do ponto A ao ponto B. Uau, parece mágica. E para ilustrar tudo isso, o texto conta umas histórias bem interessantes de como a imaginação funciona na prática. Que legal. Conta aí. Uma história que é bem marcante é sobre uma mulher chamada Betty e o marido dela, Matthew, que estava ficando surdo. E a Betty, ela se recusava a aceitar isso. Ela se imaginava ouvindo Matthew dizer para ela: Betty, eu estou ouvindo perfeitamente. Ela repetia isso mentalmente o tempo todo, com convicção, com fé. Que legal. Acredite se quiser. O Matthew teve uma recuperação repentina, ele voltou a ouvir perfeitamente. Caramba.
E essa história ilustra o poder da persistência, da lealdade, a realidade invisível que a gente deseja. A Beth, ela não duvidou. Ela se manteve firme na sua crença. E isso se manifestou na realidade. Que exemplo de fé? É. E o texto fala também sobre o pecado contra o Espírito Santo, sabe? Ah, sim, lembro de ter ouvido falar disso. Muitas interpretações veem isso como um pecado imperdoável, mas o texto dá um outro significado para isso. Ele diz que o pecado contra o Espírito Santo é a dúvida no poder de Deus, que é a nossa própria imaginação. É duvidar da nossa capacidade de criar a nossa própria realidade. Então, duvidar é o que nos impede de realizar nossos sonhos. Isso aí. A dúvida bloqueia a energia criativa, impede que a gente se conecte com o nosso poder divino. E o autor conta uma história pessoal dele que é bem interessante. Ele estava em Nova York e se imaginou na cama da mãe dele, em Barbados. Ele sentiu tudo, do calor, o cheiro do quarto, o barulho do vento nas árvores. E ele estava tão conectado com essa imagem que por um momento ele realmente acreditou que estava lá. Nossa. E tem outra história que é ainda mais impressionante. A irmã dele estava com um filho doente, o Billy, e o autor, lá de Nova York, se imaginou no quarto do Billy, cuidando dele. E a irmã dele viu ele. Viu ele mesmo, fisicamente. Ela viu a imagem dele no quarto, cuidando do filho dela. E isso mostra o poder real, tangível dos nossos atos imaginativos. A gente pode influenciar a realidade, mesmo à distância, com a nossa mente. E aí, o texto se aprofunda na ideia do homem padrão e do evangelho interior. O texto apresenta Jesus Cristo como um homem padrão, um modelo que está dentro de cada criança. E o crescimento espiritual, segundo o texto, é a transição de um Deus tradicional e externo para um Deus de experiência, um Deus que a gente sente dentro da gente. Então a gente deixa de acreditar em Deus para começar a experimentar Deus. Exatamente. É sobre vivenciar os eventos do Evangelho, não como histórias de outra pessoa, mas como realidades internas que se desenrolam dentro da gente. É a gente recriar a história de Jesus dentro de nós mesmos. Nossa, que profundo. E o texto conta a história de uma mulher chamada Marta, que teve uma visão de Deus usando o rosto de um amigo dela, o Neville. E essa experiência a libertou, a fez se conectar com seu próprio poder divino. Que legal. E a mensagem final é que, no final, só existe um corpo, que é Jesus. E todos nós somos, em essência, Jesus, Deus, o Pai. É a unidade, é a totalidade. É tudo. Exatamente. E aí, a gente volta para essa pergunta. Como aplicar essa lei da imaginação no nosso dia a dia? Como a gente usa esse poder para criar a realidade que a gente deseja? O texto deixa bem claro que Deus não está separado da gente. Ele é não só sou eu sou, a nossa consciência, a nossa capacidade de criar. E usar mal esse poder, que é a nossa imaginação, tem consequências. A gente cria a nossa própria realidade, seja ela positiva ou negativa. Então a responsabilidade é toda nossa. Totalmente. E o texto dá uma dica bem prática. Defina um objetivo, imagine ele realizado com todos os detalhes, entre nesse sentimento de já ter alcançado o que você deseja e persista nessa suposição, nessa crença. No momento que você entra nesse estado imaginado, ele é real. Então a gente cria primeiro na nossa mente e depois isso se manifesta no mundo físico. É isso aí. E o texto cita uma frase do William Blake que é sensacional. Todo efeito natural tem uma causa imaginária e não natural. A gente acha que as coisas acontecem por acaso, mas tudo é criado primeiro na mente. E nossa memória, ela não é perfeita para registrar todos os nossos atos imaginativos, então a gente nem sempre se lembra de ter criado as coisas que acontecem na nossa vida. Nossa, que doido! E o texto fala sobre como as pessoas mais imaginativas, aquelas que têm uma fé inabalável, elas influenciam constantemente as pessoas mais passivas através do que ele chama de glamours. É como se a gente projetasse a nossa realidade uns aos outros. Então a gente pode influenciar o mundo com a nossa mente. Exatamente. E o texto conecta isso com o pedido de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. As pessoas que estavam crucificando ele, elas não tinham consciência do que estavam fazendo. Elas estavam sendo influenciadas por forças invisíveis, pela mente coletiva, pela imaginação de outras pessoas. Caramba! O autor usa o exemplo da extorsão da Qantas, que foi inspirada por um filme. O cara que planejou a extorsão, ele viu a ideia no filme e a replicou na vida real. Nossa, que loucura! E isso mostra como a gente precisa ter cuidado com o que a gente consome, com o que a gente alimenta a nossa mente. A gente está constantemente sendo influenciado e também influenciando os outros. E para finalizar, o texto deixa bem claro a mensagem principal. A lei da escritura é que os seus atos imaginativos criam fatos. Você cria a sua própria realidade com a sua mente. Então a gente precisa ter consciência do que a gente está imaginando. Totalmente. O texto recomenda que a gente observe nossa imaginação cuidadosamente, principalmente antes de dormir. Resolva qualquer negatividade interior, qualquer medo, qualquer dúvida. Escolha dormir no estado que você deseja. Imagine o seu futuro ideal.
Sinta como se já estivesse lá e durma com essa imagem na mente. E isso vai influenciar a minha realidade. É isso aí. A gente está constantemente criando, mesmo quando não está consciente disso. Então a gente precisa assumir o controle da nossa mente, da nossa imaginação, para criar a realidade que a gente deseja. Faz muito sentido. E aí, para a gente concluir essa jornada, a grande lição desse texto é que a nossa imaginação não é só uma coisa fantasiosa, sabe? É a própria força criativa do universo agindo através da gente, é Deus em ação. E a gente pode usar esse poder para realizar nossos sonhos, para transformar nossa vida, para criar um mundo melhor. Exatamente. E a sua missão, ouvinte, é testar essa ideia por si mesmo. Use a sua imaginação de forma consciente e amorosa para moldar o seu mundo e o mundo ao seu redor. E para te deixar pensando, ouvinte, reflita sobre isso. Quais seriam as implicações se a realidade que você percebe fosse um reflexo direto da sua atividade imaginativa interna? Que possibilidades isso abre para sua transformação pessoal e para a transformação do mundo? Valeu por mergulhar com a gente nesses Deep Dive. Até a próxima. Tchau, tchau.